Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. 3636-1375. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus. Muito boa tarde. Estamos chegando com mais um programa inédito para Ribeirão Preto, para Sertãozinho, Bonfim Paulista, para você que nos acompanha através das redes sociais, do Facebook e especialmente do nosso site, o advjus.net. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo a doutora Irani Martins. A doutora Irani Martins Rosa Ciabotti, ela é minha colega advogada com especial conhecimento na área do direito e do processo do trabalho. A nossa pauta de hoje, a advocacia trabalhista e suas práticas. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Ok, doutora Irani, um prazer te receber, viu? Muito obrigado. Todo meu. Tá certo. Doutora, o assunto que nos remeteu aqui hoje, práticas na advocacia trabalhista, a senhora tem aí já um conhecimento interessante, né, de bastante tempo na área do direito do trabalho, né? E a senhora acredita que a nossa justiça do trabalho, hoje ela distribui justiça mesmo, doutora? Ou é mais uma oportunidade de acerto de alguma situação equivocada? Olha, eu entendo que a justiça realmente distribui justiça. A não ser alguns casos que muitas vezes os juízes, pela dinâmica, né, em que ele tem que realizar as audiências com muita rapidez, tendo que dar celeridade ao processo, muitas vezes ele acaba não tomando pé da situação e às vezes ele vai ter que dar uma sentença ainda que injusta, para alguns, né? Então, aí vem aquele sentimento de algumas pessoas que, nossa, eu fui injustiçado. Mas eu acho que dentro da medida do possível ele tenta fazer justiça. Certo. A senhora acha também que dentro desse viés que a senhora está se reportando, a própria demora às vezes da justiça do trabalho é uma forma de se fazer justiça, doutor? Eu entendo que sim. Agora, eu acho que os meios que estão sendo colocados à disposição da justiça, agora com o processo eletrônico, né? Sim. Eu acho que a situação tende a melhorar. Mas o que nós temos visto, em termos práticos, né? Isso ainda vai demorar um pouco, porque está começando agora, né, o processo judicial eletrônico. A gente ainda precisa esperar um pouquinho. Precisa esperar um pouquinho ainda para ver o resultado disso, né? A gente aguarda também que os investimentos sejam feitos por parte do tribunal, né, doutor? Principalmente na parte de dar um suporte técnico, né, para os juízes, né? É verdade, é isso mesmo. Doutor, agora o pessoal fala muito, né? A gente também, quem nos conhece, sabe que a gente milita um pouquinho ali no foro trabalhista e eles falam que existe ali uma parte ou do reclamante ou do reclamado que seria talvez mais fácil a atuação. Aqui do meu ponto de vista, eu coloco uma interrogação para a senhora. E aí, doutora? Eu entendo que a dedicação maior é para o lado da empresa. Porque a empresa, quando chega lá no processo de trabalho, ela já senta como ré, né, na história. Então, ela tem que trabalhar muito bem, corretamente, para tentar pagar o mínimo possível, né, para não ter que pagar duas vezes aquilo que já pagou. Então, eu entendo, como eu advogo mais na área do direito do trabalho, para o lado empresarial, a dificuldade é maior. Né? E não só lá na audiência, mas a documentação que chega no seu escritório, ela tem que estar muito bem correta, muito bem explicada, muito bem organizada, para evitar do cliente tomar um prejuízo maior, né? É verdade. Uma coisa também que às vezes as pessoas falam e às vezes não fica bem esclarecido, né, doutora Irani, é com relação ao ônus da prova. Qual que é a sua visão com relação a esse tema? Eu acho que em relação ao ônus da prova, a questão é que o advogado, muitas vezes, ele não sabe muito bem quem tem que provar, certo? É verdade. Essa distribuição aí é uma questão processual. Muitas vezes o advogado, às vezes algum inexperiente, ele vai lá para a justiça, o juiz fala, vamos encerrar a instrução, ele vai e concorda. Só que, na verdade, ele que devia falar, não, eu não vou concordar porque eu preciso fazer prova. E muitas vezes o juiz, né, tá com aquela pauta extensa de trabalho, ele já quer mais encerrar. Muitas vezes ele não teve nem cuidado de analisar ali o que precisa ser provado, ele já viu que tem vários documentos, ele já quer encerrar. E muitas vezes a parte, na hora, não faz uma impugnação precisa, e já concorda
Quando ele vai ver a sentença é totalmente desfavorável ao cliente dele. Aí não adianta chorar, vai para o tribunal falava, não, mas o ônus da prova era seu, você abriu mão dele. Precluiu, né? Precluiu esse direito, né? É isso mesmo. Doutora, agora, dentro de um plano globalizado aí, existia uma postura, principalmente das empresas, que era a do recurso, né? Levar até as últimas instâncias e recursos. A senhora acredita que agora que essa globalização, né, o pessoal vai evoluindo, as empresas estão investindo mais na advocacia consultiva, preventiva? Sim, pelo menos algumas empresas que eu atendo, elas têm essa preocupação, né, de corrigir a base, porque se a base está mal feita, o reflexo lá na justiça, né? Os investimentos estão sendo feitos hoje, pelo menos as poucas empresas que eu acompanho, tanto na base de recursos humanos, na parte operacional mesmo, fazer reuniões com gerentes, com os empregados, né, para diminuir esse passivo, né? E outra coisa, antigamente as empresas apostavam na demora do processo, né? E nos valores de recursos que não eram altos. Hoje, com essa globalização e com a nossa economia, custa muito caro um processo uma empresa, e até o final. Né? Se você for colocar do ponto de vista matemático, uma hora extra com 50% hoje, ela custa muito caro. Muito caro, é verdade. Porque a inflação hoje, nossa, aparentemente, ela está reduzida. Então, o ônus para o empregador pagar hora extra com 50% por uma deficiência de provas, de cartões de ponto mal anotado, de uma prevenção que não foi feita no âmbito interno da empresa, custa muito caro. Né? E hoje a justiça ela tem onerado muito as empresas com valores altos de depósitos recursais. Quando o juiz fixa uma condenação, ainda que pro forma, ele coloca um valor muito alto de custos processuais. Então isso onera demais as empresas, principalmente as menores. Então é uma vantagem elas investir realmente na advocacia preventiva. Preventivo, principalmente que a duração do processo hoje você analisa na fase do cálculo trabalhista. Hoje o cálculo trabalhista é TR mais 1% ao mês. O que dá isso hoje em termos de uma aplicação financeira? É muito menor. É muito menor. Então o processo custa muito caro para uma empresa. Verdade, é isso mesmo. Olha, você pode participar conosco aqui do ADVJus, ok? É só você mandar para a gente uma sugestão de tema ou então um nome de um colega para que você veja aqui entrevistado por nós. Será uma satisfação receber a sua mensagem. Eu vou ficar esperando. O nosso endereço é programa@advjus.net. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, mas vamos voltar já já. Aguarde, por favor. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Visite-nos. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia. 3636-1375. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Omo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. A Lavanderia Bonaseco é especialista em limpeza a seco e a água, em vestuário, cama, mesa, banho, cortinas e tapetes. Presta serviço de passadoria, embalagem de roupas e delivery. Confira no site os pacotes e promoções oferecidos e ganhe cortesias especiais com o cartão Fidelidade. Venha conhecer o diferencial Bonaseco. Presidente Vargas 973. Aberta aos sábados até às 13 horas. Fone 3329-6471. Ok,
Ok, voltamos então com o ADVJus, hoje recebendo a doutora Irani Martins. Doutora, como que a senhora vê atualmente na área do direito do trabalho, que é a nossa pauta de hoje, né? Nós estamos falando aí a respeito de práticas na advocacia trabalhista, o nível aí das petições, dos pedidos, a senhora que trabalha principalmente com a área da defesa, né, da área do reclamado, como a senhora vê de uma maneira geral a evolução de alguns anos para cá, como a senhora acha que se situa o nível dos pedidos na Justiça do Trabalho? Infelizmente, esse é um problema que toda hora a gente se depara com ele e que tem causado aí muitos adiamentos de audiências. Inclusive, eu vou até citar um caso prático. Semana passada eu estive fazendo uma audiência no Rio de Janeiro, me desloquei daqui até lá. A minha ação já estava contestada e quando o juiz, depois de 3 horas, né, aguardando lá para fazer a audiência, o juiz foi analisar a petição inicial de um colega que infelizmente já tem bastante tempo de prática e constatou uma inépcia muito grande. Não havia possibilidade dele julgar a ação, nem de instruir, por conta do pedido ter sido mal feito. Não ter pedido solidariedade de empresas ou subsidiariedade, ou então porque ele não fez pedido de forma individual. E como lá no Rio de Janeiro a pauta de audiências é muito grande, lá eles não aceitam emendar a inicial. E no dia que a contestação foi apresentada, por pressa do juiz, também ele não viu essa deficiência da ação. E aí o que ele sugeriu? Mesmo depois de contestar a ação, ele resolveu extinguir o processo sem julgamento do mérito, porque não era possível corrigir a inicial naquele momento. Então isso ocorre muito em todos os lugares. E eu não sei se também é por causa do calor, né, os advogados pegam uma ação e já quer sair distribuindo, às vezes não tem o cuidado de analisar os meandros da petição inicial, que é a base do processo. Então, existe muitas inépcias que são declaradas. Como na Justiça do Trabalho diz que o processo é menos formal, tem juiz que supera esse pronto. Mas aqueles juízes mais preparados, eles analisam essa parte de inépcia e muitas vezes decretam ela mesma, sem possibilidade de correção. Tá? E, além de tudo, tem muitos pedidos muito mal formulados, né? Infelizmente, doutora, ocorre muito isso. Agora, uma coisa que tem na Justiça do Trabalho, doutora, que a gente observa bastante também, que acaba complicando a vida dos advogados, é a chamada possibilidade de adiamento das audiências. Isso aí eu acho que é uma chaga, uma coisa que traz bastante dificuldade para o profissional, né? Eu entendo que é um desrespeito à justiça, tá? Eu tive um incidente recentemente na Justiça do Trabalho, onde eu estava defendendo o interesse de um cliente, empresário, né? Certo. E a parte chegou lá ainda na sala de espera, e ele se deparando que ele não tinha testemunhas compatíveis para poder defender o direito que ele estava querendo, simplesmente ele foi embora. Entendeu? Quando o juiz chamou, não tinha mais ninguém na sala. Quer dizer, eu entendo, eu até reclamei com o juiz. Eu acho um desrespeito à justiça. Deveria ter uma penalidade. Eu entendo que no processo de trabalho, já que não existe mais a figura do ex-postulante, deverá haver as penalidades que existem no processo civil. Doutora, agora só voltando um pouquinho, uma questão que passou batido aí, nós temos aí muitos colegas que são jovens advogados que nos acompanham sempre aqui no ADVJus, e a gente quer dar uma atenção especial para esses colegas. Um dia desse mesmo, um colega bastante jovem, principalmente, não só de idade, mas também recém-chegado na advocacia trabalhista, ele falou para mim quase que de uma maneira inocente: nossa, parece que o juiz nunca tinha lido o processo, parece que ele não tinha visto o processo trabalhista. E eu falei: olha, vem cá, não, mas o juiz, né, no processo do trabalho, ele só vai olhar o processo na hora da audiência. É isso, doutora? É isso. Por isso que eu falei que deveria haver lá no processo do trabalho a figura do despacho saneador, né? Onde o juiz toma conhecimento prévio do que está sendo pedido, que muitas vezes evitaria marcação de audiências, né? Muitas vezes também acontece da parte, às vezes, fazer um acordo, esse acordo não foi para o processo, ou às vezes também a parte não foi localizada e a audiência está mantida, e a gente vai até lá e chega lá, não, mas a parte não foi encontrada. Então, eu acho que vários incidentes processuais seriam sanados se houvesse a figura do despacho saneador. Sem dúvida nenhuma. Principalmente o caso de inépcia, né, doutor? Justamente. Seria facinho ali, o juiz já dá uma olhada, já viu que o processo, ele cabe ali, né? Não tem condições de prosseguir, já mata ele no meio, economia né? processual. Justamente. É isso mesmo. Olha, meus amigos, eu quero convidá-lo para que você acesse o nosso site
www.advjus.net. Lá existe o link Galeria e você vai conferir todos os colegas que já participaram conosco aqui do ADVJus. Aliás, o que muito nos honrou. Nós vamos fazer um segundo intervalo, mas é rapidinho, aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. A Lavanderia Bonaseco é especialista em limpeza a seco e a água, em vestuário, cama, mesa, banho, cortinas e tapetes. Presta serviço de passadoria, embalagem de roupas e delivery. Confira no site os pacotes e promoções oferecidos e ganhe cortesias especiais com o cartão Fidelidade. Venha conhecer o diferencial Bonaseco. Presidente Vargas 973. Aberta aos sábados até às 13 horas. Fone 3329-6471. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Visite-nos. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia. 3636-1375. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje a nossa pauta é práticas na advocacia trabalhista. Para isso, aqui conosco está a doutora Irani Martins. Doutora, existe uma coisa na advocacia do trabalho que é um tanto assim singular, né? É aquela possibilidade de questões iguais, decisões antagônicas, né? O tribunal às vezes nos prega essa peça. Como justificar isso para o cliente, doutora? É muito difícil. O cliente muitas vezes ele não consegue entender, né? Mas aí a gente tem que falar para o cliente que cada juiz pensa de uma forma, né? Porque no direito, aquela história, 2 mais 2 nunca vai ser 4, né? Vai ser 5, não é uma área exata. E as questões são muito subjetivas, entendimento mais ainda, né? Então o cliente ele vai realmente resmungar, mas é muito difícil você dar uma justificativa diferente. É mais ou menos por aí. A senhora que advoga em áreas de tribunais do trabalho, mais que um, né? Principalmente aqui da nossa área, o TRT 15, a senhora também está lá no TRT 1, né? 1, 2 ou 3. Então, o que a senhora me fala? A senhora acha que existe assim uma certa sinergia de julgamentos, de pensamentos, de identidade dos tribunais? Ou a senhora nota que depende da região, algumas coisas são um pouco diferentes? Eu entendo que depende da região. Porque, por exemplo, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, eu entendo que eles estão mais acostumados com questões mais diversificadas, tá? Eles não pendem muito para um lado ou para o outro, eles analisam com muita profundidade os casos. No caso do Tribunal 3, eu entendo que eles são mais voltados para o lado do reclamante, porque existem umas decisões um pouco estratosféricas, né? Mas, mesmo assim, eu que advogo muito na área empresarial, nós temos assim muito êxito. Então é muito difícil você falar que existe uma pendência, né? E também lá no TRT1, eu entendo também que eles analisam com muita profundidade, sim, os casos. Doutora, só para que os nossos colegas que nos acompanham saber, o 1 é Rio. É Rio de Janeiro.
O Tribunal 2 é São Paulo. São Paulo. E o 3 é Minas Gerais. Minas Gerais. Então, a doutora Enanice disse que o pessoal do 3 analisa com bastante profundidade. Que bom, né, doutora? Sim, mas voltado mais para o lado do empregado, né? Certo. Com certeza. Certo. Doutora, agora, na defesa dos interesses do cliente, justamente do empresário, né, do reclamado, quais a senhora reputa que são as maiores dificuldades para o procurador na defesa do processo de trabalho? O que aparece assim de dificuldades, quais são as maiores? As dificuldades do lado da empresa é o seguinte: quando muitas vezes a empresa demite um funcionário, ela demite vários, né? E às vezes esses vários funcionários, eles vão para a justiça e alguns acabam se tornando testemunha um dos outros, né? E quando acontece esse caso, a empresa é muito dinâmica, né? Ela tem uma rotatividade alta de dispensas. Quando ela vai para a justiça, muitas vezes ela não tem testemunha. Então é onde que a documentação correta, ela ajuda muito na defesa das teses. E quando há, às vezes, alguma irregularidade nessa documentação, então prejudica um pouco. Certo. E como a senhora avalia a interpretação dos magistrados para com as testemunhas dos reclamantes, doutora? Hoje o magistrado ele já está bem assim, ele tem uma visão que muitas vezes a testemunha força um pouco, né? Quando ela está forçando um pouco o depoimento para o lado de uma parte e a documentação da empresa está bem correta, a tese está bem defendida, muitas vezes o depoimento das testemunhas não são levados em conta, não. E como a senhora avalia atualmente, doutora, o nível das nossas perícias? Porque hoje praticamente instituiu-se a perícia no processo do trabalho, né, doutora? Como a senhora avalia? Pelo menos as perícias que eu tenho acompanhado, elas têm analisado com bastante profundidade. Você acha que elas estão num bom nível? Então, hoje eu entendo que a Justiça do Trabalho está bem aparelhada de profissionais aí fazendo um bom trabalho. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer em cima disso, não. Então, que bom, né? Aqui, às vezes, tem alguns colegas que já falaram a respeito do tema, alguns têm a sua mesma opinião, alguns não. Isso provavelmente é com algum caso isolado. Eu entendo que a base, tanto a base para a defesa como para a perícia, são as partes que vão levar, né? Então, se a empresa tem um trabalho bem feito em cima de documentação, em cima de cumprir as normas legais que hoje lhes são incumbidas, facilita muito, né? Porque hoje as empresas têm que estar muito bem aparelhadas para cumprir os PCMSO, PPRA, tudo isso daí facilita o trabalho da perícia. Agora, quando ela está desestruturada, tudo isso vai dificultar na defesa dela. É verdade, é isso mesmo. Doutora, tem um colega nosso, conhecido aqui no estado de São Paulo, que mexe com a parte principalmente do direito do trabalho e principalmente com os reclamantes. Ele costuma dizer que é nas audiências onde se configura ou não um êxito no final do processo. A senhora acredita que é ali que está? Eu entendo que na audiência vai se reproduzir a realidade, né? Mas eu acho que muitas vezes a documentação que já está ali, ela já dá uma base para poder levar o processo adiante, né? A audiência, às vezes, ela acaba sendo um pouco frustrante, porque a pessoa, às vezes, espera muito e, às vezes, não acontece o que ela espera, mas muitas vezes não acontece porque a própria base da defesa e dos documentos já inibe o resto. Certo. E como a senhora avalia o papel do preposto numa audiência? A senhora acha que um preposto mal preparado, ele pode pôr tudo a perder, doutor? Eu entendo que sim. Às vezes eu não sei se ele é mal preparado, mas eu entendo que, às vezes, o que acontece na prática é o seguinte: não é que o preposto é bem preparado ou mal preparado. O problema na prática é que às vezes ele não conhece os fatos, principalmente no caso de empresas onde tem uma rotatividade maior de empregados, né? Você não tem um preposto oficial para levar. Então você muitas vezes leva o preposto que você tem e às vezes ele é recém-contratado. Então ele não vai conhecer os fatos e muitas vezes, mesmo você passando a instrução para ele, aquilo que ele não conhece, ele não vai gravar em 10, 15 minutos para ir para uma audiência. E o juiz, bem preparado que as perguntas que ele vai fazer, ele vai chegar onde ele quer. Né? E é onde que muitas vezes o êxito não vai ser o que você espera por conta disso. Certo. Doutora, agora a senhora acha que com o processo do trabalho, agora o processo eletrônico, aí nós temos já alguma coisa a comemorar, principalmente em nível de celeridade processual, ou ainda é verde, ainda é cedo, a gente precisa esperar um pouquinho para a gente ter uma opinião a esse respeito? Eu acho que o seguinte, como o processo era físico,
o juiz fazia várias audiências, então quando ele está terminando uma, ele está pegando o volume e já olhando. Agora que o processo é eletrônico, ele tem que parar, analisar e olhar tudo, então vai ter uma demora maior, né, na hora de conduzir uma audiência, como já está tendo. Só que eu entendo que tudo que está sendo feito vai melhorar, não vai piorar. Né? Mas no começo ainda existem algumas dificuldades, porque às vezes a gente vai transmitir uma documentação, ela não chega, o sistema está fora, já acontece, ainda vai ter uns ajustes que terão que ser feitos. Certo. A senhora é familiarizada com o direito digital, com o processo eletrônico? Sim, desde que começou nós já estamos aí, principalmente que um dos primeiros tribunais que começou a fazer esse trabalho foi o tribunal lá de Goiás, né? E nós fizemos algumas audiências lá no tribunal do TRT 18 e já tivemos que dar esse primeiro embalo aí para poder mandar a documentação para eles, ligar atrás, ver se está tudo certo, né? Agora que o processo está chegando aqui em Ribeirão Preto, mas já tinha outros tribunais já fazendo, né? Que surpresa, Goiás saindo na frente. Não, Goiás, eu tive lá e o pessoal com uma demanda de ações lá é menores, né? Eles ficou mais fácil, ficou mais fácil, né, do que aqui. Doutora Irani, nós chegamos no finalzinho do nosso programa. Eu quero te agradecer imensamente a presença aqui. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês por terem me dado a oportunidade. Não sei se as minhas respostas foram condizentes com aquilo que vocês esperavam, né? Mas dentro da minha prática, eu acho que consegui transmitir alguma coisa de bom para vocês todos. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado, doutora. Legal. Meus amigos, eu quero agradecer a você também que me acompanha sempre aqui no ADV Jus. A sua audiência é a nossa motivação. Vamos ficando por aqui, com certeza voltamos no próximo domingo. Um forte abraço. Até lá. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.